Mateuzinho aí, como você falou, né, Mauro? Parece acabou sendo um negócio quase que da China pro Flamengo, né? Cara, esse é um negócio impressionante, porque o Mateuzinho é sempre emprestado para o Corinthians, sem preço fixado, sem taxa de janela, sem nada. Então o Corinthians tinha um jogador para reforçar seu elenco, o Corinthians todo encalacrado, ia pagar o salário. Né? Se aparece alguém interessado no Mateuzinho, eles correriam o risco de perder o jogador. Mas não estavam pagando nada pelo jogador, só o salário, só entre aspas, né? Mas é muito mais barato do que você contratar o jogador. Se o Mateuzinho fosse bem no Corinthians, aí eles poderiam fazer, o Flamengo, quero comprar. Né? E negociar, como negociaram agora. Se ele vai mal, está na reserva e tudo não interessa, não compra, deixa terminar o empréstimo e volta para o Flamengo. Então, eles poderiam fazer um test drive, digamos assim. E estamos falando do jogador que há muito tempo não está bem. Ele foi reserva do Rodinei, já tinha uma temporada inteira acomodadaço lá, no banco do Rodinei. O cara jovem, tudo, não, nem brigou por posição. Aí agora voltou de lesão também. A lateral direita, o barata voa a camisa do Flamengo, né? Não tem ninguém assim para falar que é um titular. Não tem. Ele também não se impôs. Cometeu erros graves no ano passado. O jogo do Atlético, ele comete erros ridículos. E é o grande erro do Tite ter escalado naquele jogo. Como também o Vitor Pereira, que o colocou em campo no Mundial de Clubes. Então, é um jogador que tem um cartel aí de falhas e que mostra que ele não tem nível para jogar no Flamengo. Talvez tenha nível para jogar no Corinthians, que o Corinthians hoje é um clube com muitos problemas financeiros e que, em tese, não pode investir tanto. Em tese, não, eu digo em tese porque investe, às vezes, sem ter. Né? Aí os caras não tem esse negócio e tal, aqui barriga de aluguel por conta do Lucas Veríssimo, que foi embora. Foi anunciado para esse ano e foi embora para o Catar. Aí o Corinthians vai lá e faz um negócio que é comprar o jogador. Ou seja, está assumindo o risco de investir no jogador que, de repente, pode não dar retorno. E o retrospecto do Mateuzinho não é um retrospecto para você ficar muito otimista. Pode até, surpreendentemente, ele agora engrenar, novos ares, novo clube, pode ser. Ele é novo ainda. Mas ele não mostrou nada nos últimos 2, 3 anos para você pensar, ó, agora vai o Mateuzinho. Quem falar isso está falando de forma totalmente aleatória, porque ele não mostrou nada. Então, para o Flamengo foi muito melhor. O Flamengo deve ficar com 40%, caso tenha uma negociação. Não sei se o Flamengo tem 40%. O Corinthians comprou 60%, mas não sei se uma parte do jogador. Enfim, o Flamengo tem um percentual ainda do atleta, caso ele surpreenda e vá bem do Corinthians e possa ser negociado. O Flamengo vai levar um cara a minguar e vende por 4 milhões de euros. É um negócio sensacional isso aí, cara. O Pulga custou isso. O Pulga custou. Ah, mas o Corinthians não paga. Cara, contraiu a dívida, uma hora vai ter que pagar. E como é um jogador que ia ficar encostado, ia ser o terceiro lateral direito do Flamengo. Então, para o Flamengo foi ótimo. Quer dizer, isso mostra, na minha visão, tá, o quão translocada e incapaz é a diretoria do Corinthians. Fizeram um negócio pior, gente. Tá melhor antes. E o detalhe, sem aquela coisa toda de falar para a imprensa, para a torcida, era mais fácil chegar numa negociação privada, né, como deve ser, procurar lá o Braz, que é o cara que tem entendimento com o Braz. Olha, eu preciso dar uma satisfação à minha torcida. Não dá para eu ter um jogador aqui, né? Eu já fiz o acordo contigo, tudo, mas, porra, não tem nenhuma taxa de vitrine. Amanhã, porra, o cara vai bem no Corinthians, aparece uma proposta, o Corinthians não leva nada. Negocia, entendeu? Então tá bom, tal, você com 20%, mas se eu precisar do jogador, eu peço o jogador. Você entra num acordo. Não. Aí bateram no peito, falaram aquilo tudo, agora, pá, compraram o jogador. Para o Flamengo foi ótimo. Foi ótimo. Ou alguém acha que o Mateuzinho ainda valia ter paciência com ele no Flamengo. Em outro clube pode ser até que ele jogue bem, não sei. Mas no Flamengo, gente, eu acho que assim, teve todas as oportunidades, todas as chances. Olha, saiu o Rafinha, ele não se firmou. Chegou o Isla, que nunca foi um cara muito convincente, pode ter sido campeão brasileiro. O Rogério até encontrou a maneira boa de utilizá-lo naquela reta final do campeonato, né, que segurava o Felipe Luiz e soltava o Isla no corredor direito. Tal, mas nunca se firmou e tal, foi embora, ninguém ligou. Ninguém não deixou saudade. Já é um jogador que estava numa descendente, né? Física, inclusive. Ele era forte pra caramba, mas o desempenho de campo não era bom. Aí o Rodinei se firmou, com todos os seus problemas, todos os seus defeitos defensivos. O Mateuzinho nunca brigou pela posição com o Rodinei. Aí sobe o Wesley, ele volta de lesão, ele é opção atrás do Wesley. Isso com troca de técnicos. Aí vê o Varela, ninguém escala, mas ele não se impõe em nenhum momento. Então, eu acho assim, é um jogador que para o Flamengo não deu. E o Corinthians vai pagar por ele. Acabou sendo um negócio, na minha visão, espetacular. Melhor que esse, só o João Lucas, não, o Jean Lucas, né? Que está no Bahia, que o Flamengo mandou emprestado para o Santos, sem taxa de nada. Aí ele não jogaria no Flamengo, no Santos jogou bem, aí o Lyon comprou, o Flamengo vendeu ele bem, não teve que pagar nada para o Santos, e naquele rolo todo do Bruno Henrique, né, que foi para o Flamengo, ainda empurraram o Uribe para o Santos, como forma de pagamento. Foi o negócio mais
assim, incrível que o Flamengo já fez, acho que na sua história. Porque o Santos foi barriga de aluguel, o Flamengo vendeu o jogador, o Santos não levou nada. Por isso que eu acho até que o Corinthians estava certo de reclamar, mas não daquela maneira, entendeu? Deve ter falado antes. Ou então tentar negociar o empréstimo em outras condições na conversa, entendeu? Não no soco na mesa. Quando o Corinthians foi para a público falar daquela maneira, aí o Flamengo falou: então tá bom, então não quero também. Então um abraço. A gente fica com o jogador, pode mandar de volta. Aí ele volta para o Flamengo. O Flamengo pode não vender. Aí o Corinthians fala: não, temos que levar o jogador, queremos o jogador. Aí vai para 4 milhões. Putz, impressionante, cara. Aí o Flamengo, sem nenhum mérito, também fez um bom negócio, porque o Corinthians foi se bananando sozinho. Não sei se vocês concordam, eu achei um negócio impressionante isso aí. Eu vou deixar para o André falar, eu só vou completar, André, porque eu tenho uma opinião, porque, por exemplo, fizeram um Aue, um carnaval, por conta do empréstimo com um passe fixado de 1, poucos milhões de euros do Verton. Cadê o Verton? O Verton está lá, não está na base, porque não tem mais idade, e não vai ser relacionado. E vai se desvalorizar. Aí, se não aparecer nenhuma proposta, é capaz de sair no final do contrato de graça. E olha o outro posto. O Flamengo também negociou com valores baixos o Otávio, o Famalicão, ficou com uma porcentagem que seria igual à situação do Verton e é igual à situação do Peterson, que foi o Atlético Paranaense, e acabou de ganhar uma bolada com a venda do Otávio para o Porto. Então eu acho o seguinte, eu acho que quando tem alguns jovens que você vê que não vai ter muito espaço, eu acho que essa pode ser uma, ou você empresta, se você vê muito potencial, empresta com passo fixado maior, ou então, cara, tenta ganhar lá na frente com porcentagem. E a situação do Mateuzinho, que nesse caso agora é venda, eu acho que é isso. Eu acho que. Por que eu acho que é um ótimo negócio, né, como o Mauro falou? Porque eu acho que o Mateuzinho ele pode ir muito bem no Corinthians, ele foi muito bem na base do Flamengo, se encontrar e se tornar um lateral que vale muito mais. Ok. Mas ele continuando no Flamengo, ele vai continuar sendo segunda, terceira opção. Eu não consigo, acho que o Mateuzinho teve várias chances já no Flamengo, né? Então eu acho que continuando no Flamengo, ele nunca ia valer mais do que o Flamengo vendeu, né? Não posso afirmar, mas é a sensação que eu tenho. Então por isso também que eu acho que foi um ótimo negócio, até porque você começa a abrir espaço numa posição que cada vez mais mostra que o Flamengo tem que olhar o mercado e trazer alguém de um nível maior. Não sei o que você acha. O Mateuzinho já foi passado, ótimo negócio para o Flamengo, boa sorte para ele, e o Flamengo tem que ir no mercado atrás de um lateral ou insistir com o Varela até que a coisa funcione. Mas eu acho que tem provado aí o desempenho, a falta de desempenho dos dois. Eles estão naquela situação em que quem não joga parece melhor do que o que joga. Sim. Então é hora de ir ao mercado, né? Agora está meio em cima, mas no meio do ano não pode passar, né? Já que há dinheiro, aquela coisa, quando você não tem dinheiro, você vai com o que você tem, você se vira, você insiste com o cara da base até dar certo, né? Mas no caso do Flamengo, assim, o Varela não demonstra nenhum desempenho que mostre uma evolução. Pode ser que aconteça de uma hora para outra, de repente a partir de hoje ele cresce, faz um grande jogo no Fla-Flu e cala minha boca. Mas até agora não demonstrou grande coisa, o Wesley muito menos, mas aí realmente também ficar insistindo com o Wesley agora de titular é só ir queimando, tirando confiança, não vale a pena. Então tem que ir ao mercado. O Paulo Souza fez com o Hugo, né, André? O goleiro. Isso. Então tem que ir ao mercado, né? E o Mateuzinho já tinha dado o que tinha que dar, né? Assim, ele ficou lesionado um tempo, aí ficou parado, aí voltou, aí contratou analista de desempenho, né? Totalmente louvável fazer isso e tal, mas a verdade é que, pelo menos no Flamengo, agora, nessa reta final com o Tite deu oportunidade a ele, não pode dizer que saiu sem ter tido chance, e ele não aproveitou. A atuação dele contra o Atlético Mineiro foi a pá de cal. Ele fez uma partida desastrosa contra o Atlético Mineiro. O Tite tem culpa? Tem responsabilidade? Tem. E até porque o Bruno Henrique que foi escalado ali pela direita e ele não deu o devido auxílio ao Mateuzinho. Mas ainda assim a atuação do Mateuzinho foi pavorosa. Então, assim, já que o Corinthians queria tanto contratar um jogador do Flamengo, né? Tá aí. Não conseguiu o Pablo, vai o Mateuzinho e o Flamengo vai fazendo a sua reformulação.
Mas insisto, né? Isso aí tá aí para quem quiser enxergar, né? Todo mundo percebe. O Flamengo tem uma carência ali na lateral direita, precisa ao mercado, mapear bem o mercado e trazer um jogador com bastante chance de chegar, vestir a camisa e tomar conta, né? Tomar conta da posição.